Amém. A graça e a paz da parte do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Queridos, D.L. Moody, ele tem uma frase, né? Quem não sabe, ele foi um grande pastor, evangelista. Ele diz assim: se Cristo estiver em sua casa, os vizinhos logo perceberão. Pensa nisso. D.L. Moody. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre uma igreja cheia, baseado em Atos 13:52, que diz assim: e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Né? Eu terminei a mensagem ontem com esse versículo. Os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. E eu quero falar um pouquinho sobre esta igreja, em que os discípulos estavam, né, cheios de alegria e do Espírito Santo, baseado aí em Atos capítulo 13. Queridos, três dimensões aí que nós podemos colocar a palavra da igreja, com três partes diferentes. A igreja primitiva, né, primeira parte, eles eram os que aceitaram a Cristo no primeiro século da era cristã, os primeiros 100 anos. E eles eram chamados de santos. Eram chamados de santos. O povo chamava de santos por quê? Porque eles eram separados, né? Santo quer dizer separado. Né? Separado do quê? Separado do pecado, separado do mundo, das coisas que contaminam. Eles também eram chamados de fiéis, porque eles preferiam morrer do que negar a Cristo. Eles eram fiel a Cristo, fiel à palavra de Deus. E eles eram chamados de discípulos. Eles eram chamados de santos, fiéis, discípulos. Olha que coisa linda. Por que discípulos? Porque eles seguiam a Cristo. Eram discípulos de Jesus. Assim como nós somos hoje. Nós cremos e seguimos o que Jesus, né, nos deixou. Nós somos obedientes ao que Ele deixou. Mas a igreja primitiva também era uma igreja militante. A igreja militante foi os que vieram a Cristo após, né, a morte dos discípulos. Depois que os discípulos, os apóstolos morreram, veio a igreja militante. Uma igreja que foi se convertendo através dos testemunhos dos discípulos que já não estavam mais no mundo, já haviam morrido. Então esta igreja, ela não conheceu Jesus em carne, mas era uma igreja fiel. Esta expressão militante não é usada para os que já passaram para o Senhor, mas sim aqueles que continuaram a igreja após os apóstolos. E ela se refere aos que estão vivos atualmente. Nós somos uma igreja militante hoje, né? A igreja de Cristo, a igreja que busca, né, a seguir em frente, né, a carregar a bandeira, né, no nosso caso, a cruz. Né? Os soldados do baluarte catam a bandeira e saem na frente, né, mostrando o reino que pertence. Nós temos a cruz, nós pertencemos ao reino de Cristo. Era uma igreja também triunfante, a outra igreja. Logo em seguida, a comunidade universal dos salvos, né, os quais já descansaram no Senhor, né, eles estão aguardando o dia da ressurreição. É uma igreja triunfante. Por quê? Porque ela venceu. Ela venceu. Primitiva, militante, triunfante. Porque ela já triunfou sobre
a morte, sobre o pecado. A igreja primitiva, uma igreja cheia de pessoas que ouviram a palavra, pessoas que creram em Cristo, pessoas que foram batizadas em águas, com o batismo de Jesus por imersão. A igreja cheia de fé, fé na pessoa de Deus, fé na palavra de Deus e fé para viver dependendo de Deus, crendo na palavra de Deus como única regra de fé e de prática. Aleluias! E era uma igreja cheia de alegria, como eu preguei ontem. Alegria da salvação, alegria concedida por Cristo, alegria como fruto do Espírito Santo, né? Nós vemos aí da salvação, Salmo 51, João 14, 27, fruto do Espírito, Gálatas 5, 22. Então a igreja tinha toda essa parte que fazia ela ser uma igreja de alegria e cheia do Espírito Santo, espírito de santificação, espírito de poder, espírito de testemunho. Aleluia. Nosso alvo é sermos cheios como a igreja primitiva, cheios para não podermos, deixar com que fique espaço para o pecado ou para as coisas mundanas, mas uma igreja que esteja cheia do Espírito Santo, cheias, para ser cheio é preciso estar vazio. Nós temos que esvaziar do nosso eu, para sermos cheios, Então, nós precisamos estar vazio do nosso egoísmo, do nosso eu, do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egocentrismo, vazio dos desejos carnais. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Para ser cheio, é preciso ir à fonte. A fonte é a palavra de Deus, a Bíblia. A fonte é o Espírito Santo. Se você ler a Bíblia sem o Espírito Santo, é um livro, uma palavra, um livro comum. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, ela se torna viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes que discerne a alma do Espírito. Então o Espírito Santo precisa estar em nós, como uma fonte, para nós sermos cheios, bebermos do Espírito Santo, bebermos da palavra de Deus. Aleluia. Para ser cheio, é preciso começar a encher. Começar a encher hoje, agora. Começar a orar, a clamar a Deus. Enche-me com teu Espírito Santo. Enche-me da tua palavra. Eu creio. Aleluia. Para ser cheio, é preciso continuar enchendo. O espírito de perseverança, Romanos 12, 12. E a vida abundante em Cristo, João 10, 10. Então, nós precisamos continuar constantemente sendo cheio. É isto que Deus espera de nós. É isso que Deus espera da igreja. Aleluia. Creia nisto. Uma igreja cheia. Atos 13, 52. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos orar? Pai, venha nos abençoar, para que possamos ser uma igreja cheia de alegria, para que possamos ser uma igreja cheia do Teu Espírito Santo, uma igreja cheia de paz, para que todos possam perceber
que nós somos o teu povo, o povo chamado do teu nome, o povo que clama, o povo que faz a diferença como sal e luz desse mundo. Pai, ajuda-nos, capacita-nos e que teu Espírito Santo possa estar acrescentando aqueles que vão sendo salvos. Para a tua glória, Senhor, que a tua igreja possa ser um exemplo nesta terra, assim como foi a igreja primitiva. Que nós possamos ser uma igreja triunfante de todas as coisas. Que a nossa vitória, nossa bandeira é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ajude. Amanhã tem mais.